Bom dia, amada Igreja do Senhor. Vamos começar o nosso culto nesse domingo pela manhã, nosso último domingo, gravado à distância. No próximo, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos aqui reunidos. E eu gostaria de ler um salmo no qual foi inspirada uma série que o nosso pastor Marcos pregou, que eu creio que abençoou muita gente, toda a igreja, a minha vida. A série sobre o Salmo 23. Eu gostaria de ler o Salmo 23 junto com a igreja. Amém? Abra, por favor, na sua Bíblia, Salmo 23. Vamos relembrar esse texto, essa série maravilhosa que foi pregada durante essa quarentena. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Glória a Deus, vamos cultuar ao Senhor, vamos exaltar o nosso Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã, te louvamos por estarmos, Senhor, na tua presença, juntos para adorarmos ao Senhor. Sei que nós te louvaremos, Senhor. Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. És tu, Senhor, és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Circunstância, em todo tempo, te adorarei, em meio às lutas, em todo tempo te louvarei, e nada vai impedir o nosso louvor, amém? Em todo tempo te adorarei, sim, eu te louvarei. Nossas vozes louvam o Rei dos Reis. Eu te louvarei, te
glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. O Senhor é digno. Vamos continuar cantando a palavra do Senhor. Se você puder dar a mão a essa pessoa que está do seu lado, a sua família. Se você estiver sozinho, coloque a mão no seu coração. Vamos entoar junto essa canção, Divino Cordeiro de Deus. Divino Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido, como diz o texto de Apocalipse, está vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Diga, igreja! Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com toda a criação, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Diante do teu nome nós nos prostramos, Senhor, diante da tua grandeza, da tua santidade. Maravilhado, admirado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, admirado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome
é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com toda a criação, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Porque tu és, Senhor, não pelo que tu pode nos dar, Senhor, mas pelo que tu és, pela tua grandeza, pela tua majestade, Senhor, pela tua graça, Senhor, misericórdia, nós fomos salvos, Senhor. Senhor, perdoa nossos pecados, nós pedimos perdoa nossos pecados, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, nos sustenta, Senhor, nos dias maus, nos sustenta, Senhor, nos dias maus, aleluia. Diante do teu nome nós nos prostramos, diante da tua grandeza nós nos prostramos, te adoramos, em espírito, em verdade, Senhor, em verdade, Senhor. Alegra o coração, Senhor, daqueles que estão tristes, Pai. Visita corações nessa manhã, Senhor Jesus. Visita corações nessa manhã, Pai. Opera, Senhor, na vida dos meus irmãos. Opera nas nossas vidas, Senhor. Onde cada um estiver agora nesse lugar. Ó Deus, que o Senhor possa intervir, agir, Senhor. Tira toda a tristeza, toda a depressão, ansiedade, Pai. Toda enfermidade, em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Tu tens todo o poder dos céus e na terra. O Senhor é o dono das nossas vidas. O Senhor é o dono das nossas vidas, Senhor. Colocamos as nossas vidas, a nossa família nas Tuas mãos, Pai. Oh, aleluia. Deus amado, sustenta, Senhor, nosso pastor, Alessandra, sua família, Senhor Jesus. Toda a liderança da nossa igreja, obreiros, servos. Cada irmão, cada irmã, Senhor, eu apresento diante do Senhor, Jesus. Cada pessoa, Senhor, que entrar por essas portas, Pai. Ó Deus, o Senhor possa operar. Pessoas que ainda não te conhecem possam vir a te conhecer, a ter um encontro real com o Senhor, Jesus. Que muitas e muitas almas, Senhor, possam ser alcançadas nesse lugar, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Renova, Senhor, os corações abatidos. Renova, Senhor, os corações abatidos, Pai. Oh, Deus, muitos têm enfrentado grandes guerras, mas o Senhor, Senhor, que nos dá vitória nas guerras, nas batalhas. O Senhor é nosso general. Maravilhado, admirado, eu fico ao ouvir teu nome. Você pode dizer maravilhado? Baixinho. Maravilhado, admirado, eu fico ao ouvir teu nome. De todo o teu coração, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com toda a criação, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Senhor, por toda a minha vida, Senhor. Glória a teu nome, Pai. Te abençoe,
meu irmão, minha irmã. Erlon. Bom dia, amada Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Que satisfação estar com você, meu irmão, minha irmã, em mais um domingo que o Senhor nos concede a graça de estarmos aqui reunidos diante dele para cultuarmos, para ouvirmos a sua palavra nessa hora. E nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, para nós lermos os versículos 28 até o de número 34. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28, nos diz assim a palavra do Senhor. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe nenhum outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta hora, nesta manhã, nós aqui estamos, reunidos em Teu nome, para, ó Deus, nesse momento, ouvirmos a Tua voz por meio da pregação da palavra. E eu peço a Tua graça sobre mim, para que eu permaneça e seja fiel à exposição das Escrituras, Senhor, e que Teu Espírito possa agir em cada em cada uma daquela que estará ouvindo esta mensagem. Ajuda-nos e fortalece-nos, Senhor, a vivermos conforme a Tua palavra, de forma agradável a Ti, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E, ó Deus Todo-Poderoso, fala ao coração daquela, Senhor, que está próximo do reino, mas ainda não faz parte dele. Que a Tua salvação alcance vidas nesta hora, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus foi abordado por um mestre da lei que lhe fez uma pergunta desafiadora. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? E eu digo desafiadora porque os mestres da lei tinham relacionado 613 mandamentos. Alguns eles classificavam como pesados, dada a maior importância atribuída a eles. Outros eles classificavam como leves, porque eram assim derivados em vez de fundamentais. Eles tinham um impacto menor e até mesmo as condenações, as disciplinas pela transgressão de certos mandamentos era mais grave do que de outros. Então, fazia algum sentido pensar em mandamentos mais importantes do que outros. Mas vejam que há quem aponte algumas curiosidades dessa relação de 613 mandamentos. 365 eram mandamentos negativos. Dos 613, 365 eram negativos. Um para cada dia do ano. Como que dizendo, não cometa uma transgressão hoje, hein?
E os outros 248 eram positivos, compatível aí com o número de ossos e órgãos importantes do corpo humano, como se cada parte do corpo dissesse: ei, esteja atento e cumpra comigo hoje um mandamento de Deus com tudo o que você é. E daí a gente percebe como que os mandamentos tinham a ver com a vida diária e com toda a vida daquele que desfrutava da aliança com Deus. Mas, enquanto que qualquer um de nós enxergaria uma dificuldade, vá lá, uma impossibilidade de viver a cada dia fazendo tudo conforme as 248 determinações positivas e evitando todas as 365 ações pecaminosas, os mestres da lei se esforçaram ainda mais para criar mais regras que regulamentassem o cumprimento de tudo o que a lei ordenava nos mínimos detalhes. E essa era uma questão muito séria, porque a própria lei dizia: maldito é todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Meus irmãos e minhas irmãs, esse número de mandamentos e a exigência deles, por si só, mostrava que ninguém era capaz de cumprir sem falha todos os 613 mandamentos. Ninguém poderia ser declarado justo diante de Deus com base na obediência à lei. O esforço por cumprir toda a lei era um fardo insuportável. Ninguém poderia ser encontrado em perfeita justiça aos olhos de Deus, conforme a lei. Mas a justiça de Deus exigia perfeição. Deus dizia: sejam santos como eu sou santo. Daí então é que somente pela graça e pela misericórdia de Deus uma pessoa poderia ser justificada. A própria lei religiosa, no seu aspecto cerimonial, previa isso e estabelecia meios para o transgressor encontrar lugar de arrependimento diante de Deus. Não só isso, a lei previa um substituto para o pecador que pagava o preço pela transgressão desse pecador, e esse preço era a morte, porque o salário do pecado é a morte. E por que um preço tão alto assim? Por causa do tamanho do ofendido pelos nossos pecados, que é o próprio Deus, Santo, Altíssimo, Eterno, Criador do universo. O que nos mostra que o pecado ofende o que há de mais puro, mais sublime, sem limites e de valor imensurável. Se fosse atribuída um valor para que o criminoso fosse absolvido, ficasse em liberdade, imagine que valor seria esse para tamanha ofensa a Deus. Não tem preço. É uma ofensa de dimensões cósmicas. A lei previa que um animal fosse sacrificado no lugar do pecador. Só que esse sacrifício não passava de um lembrete de que era necessário algo maior, algo de maior peso. E Deus fez isso quando aplicou o seu justo juízo sobre Jesus, seu Filho amado. A morte de Jesus mostra quão grande é a ofensa de cada um de nós contra Deus. Tão grande que só uma vida santíssima, perfeitíssima, seria capaz de dar conta dessa ofensa cósmica. E essa é a vida de Jesus. Na cruz, a justiça é feita, o pecador é absolvido, mas não por causa dos seus méritos, mas pelos méritos da vida perfeita e impecável de Jesus. Jesus assume
a culpa do pecador, paga com a sua vida a pena desse pecador, satisfaz a justiça de Deus e quita a dívida desse pecador. Mas como o pecador é alcançado pelos benefícios da morte de Jesus? Bom, na prática, isso acontece quando o pecador reconhece a sua total falência moral e espiritual e a sua merecida condenação diante do justo juízo de Deus. E isso se dá quando o pecador se arrepende e crê em Jesus. E pela fé somente em Cristo, ele encontra lugar de arrependimento, libertação da escravidão ao pecado e condições dadas por Deus para viver de forma santa, justa e piedosa em obediência aos mandamentos do Senhor para a sua vida. Tudo provém da graça e da misericórdia de Deus. Deus que tinha todo o direito de condenar sumariamente todos nós, mas resolveu salvar pecadores, resolveu receber e fazer desses pecadores seus filhos por meio da fé somente em Cristo. E fez isso a despeito de quem esses pecadores são. Fez isso apesar de quem eles eram. Fez isso mesmo ciente das limitações desses pecadores, depois de redimidos, por causa da presença do pecado ainda remanescente nas suas vidas e da convivência deles com o pecado no mundo. Entender isso, meu irmão, minha irmã, é fundamento para um cristianismo verdadeiro e frutífero. Vejam que a base da vida cristã verdadeira e frutífera é a aceitação por Deus primeiro e as obras, as boas obras que glorificam a Deus depois. A base da vida cristã verdadeira e frutífera é a justificação por meio da fé em Jesus primeiro e a vida piedosa e justa pela fé em Jesus depois. A base da vida cristã verdadeira e frutífera é a separação do mundo pela ação do Espírito Santo primeiro e a vida santificada e piedosa por meio desse mesmo Espírito depois. Meus irmãos e minhas irmãs, essas coisas são muito importantes para que a gente compreenda o que Jesus disse em resposta a esse mestre da lei que perguntou sobre o mandamento mais importante. E nesse trecho que nós lemos, nós vemos que esse mestre da lei faz uma pergunta sincera no versículo 28, que é respondida de forma surpreendente por Jesus, nos versículos 29 a 31. Aí então, o mestre da lei demonstra a sua plena compreensão daquilo que Jesus disse, nos versículos 32 e 33. E então, há uma resposta esperada desse mestre da lei, no versículo 34. Vejam que nós temos diante de nós dois mestres. Um deles é divino e ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Há uma pergunta e duas respostas. Duas respostas na boca do grande mestre divino, a pergunta do mestre da lei. Mas também há uma resposta como consequência, com consequências muito mais profundas, esperada desse mestre da lei. Nós não ficamos sabendo se essa resposta foi dada ou não, mas essa é a resposta esperada de você ao fim dessa pregação. A pregação de hoje é a continuidade daquela da quinta-feira passada, e por isso eu irei resumir o que Jesus disse e que já foi tratado na quinta-feira, para então me dedicar ao que deve ser tratado na mensagem dessa manhã, desse domingo, onde nós veremos que Jesus mencionou dois mandamentos em resposta à pergunta do mestre da lei. O primeiro mandamento foi tratado com os devidos detalhes na pregação de quinta-feira, e hoje nós falaremos mais sobre o segundo mandamento. Esse é o alvo da pregação de hoje. Então vamos adiante.
Bom, a resposta de Jesus à pergunta do mestre da lei sobre o mandamento mais importante se baseou em dois textos. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. E o segundo está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus menciona dois mandamentos em resposta à pergunta do mestre da lei. Um que trata da relação vertical com Deus e o outro que trata da relação horizontal de uns com os outros. Jesus disse que o primeiro e mais importante mandamento é, veja aí no versículo 30 da sua Bíblia, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. E com isso Jesus colocou o amor a Deus no centro da lei, como ponto de apoio para o cumprimento dos mandamentos. E entendemos que o amor ao próximo deve fluir naturalmente, deve ser consequência desse amor primeiro a Deus. Jesus deixa claro que o verdadeiro, intenso e efetivo amor ao próximo fluirá em obediência ao primeiro mandamento, ao amor a Deus, sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, de todas as forças. É curioso que o mestre da lei tenha feito a pergunta sobre o maior mandamento e Jesus tenha dado uma dupla resposta. Isso é curioso. O primeiro e maior mandamento é que você deve amar a Deus com tudo que você é e possui. Mas é como se Jesus dissesse o seguinte, espere só um momento. Há consequências disso. Isso tem outras implicações. Se você amar a Deus, então vai amar a outros como Deus o amou. E aí está o segundo mandamento. Ouça bem o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4. E escreveu isso em advertência à hipocrisia de alguém que pode dizer que ama a Deus, mas nega o amor ao próximo. João escreveu, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, e eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. E aí a gente entende que Deus é a fonte do amor. Entendemos também que há uma ação transformadora produzida pelo amor de Deus que é dispensado a nós. E também entendemos que as nossas ações em amor comprovam o quanto nós conhecemos a Deus e o seu amor por nós. Esse amor transformador leva quem ama a Deus a amar até mesmo os seus inimigos. Foi isso que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vejam o sentido de perfeição no cumprimento de um mandamento. E é aqui que a gente percebe a profundidade, o compromisso e a exigência
exigência desse amor ao próximo. O amor de Deus por nós é um modelo e a medida para o nosso amor ao próximo. Percebam a profundidade, o compromisso e a exigência disso. O amor de Deus por nós é o modelo e a medida para o nosso amor ao próximo. Assim escreveu o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Qual é a natureza do amor de Deus por nós? Um amor que perdoa muitíssimos pecados. E assim disse Jesus, em João capítulo 13. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. E aí a gente entende que um discípulo, verdadeiro discípulo, necessariamente ama a outros, como Jesus o amou. E nesse ponto é necessário a gente fazer uma importante correção de bobagens que são ditas por aí. Tem gente que lê o que diz o segundo mandamento, que afirma ame o seu próximo como a si mesmo, e pensa o seguinte: bom, então para você amar o seu próximo, você precisa amar a si mesmo. E quanto mais você amar a si mesmo, mais você vai amar o próximo. Gente, se fosse isso, Jesus diria, o segundo mandamento é, ame-se a si mesmo bastante, para então você amar os outros. E vejam que, além disso, quem diz uma coisa dessas não conhece nada sobre a natureza humana conforme a Bíblia a descreve. Porque é da natureza humana amar a si mesmo e buscar seus próprios interesses mais do que qualquer outra coisa. Na verdade, a natureza humana usa tudo, todas as coisas, para se satisfazer. Ela usa, inclusive, as pessoas para a própria satisfação. Vejam, se não fosse isso, Paulo não teria de advertir os crentes. Vejam o que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4. Paulo está falando a crentes. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vejam o que ainda circundava a vida dos crentes redimidos: ambição egoísta, vaidade, negação à humilhação e consideração de outros, o cuidado somente pelos seus interesses, em vez de o cuidado dos interesses dos outros. Pensar que cumprir o mandamento de amar o próximo como a si mesmo é uma questão apenas de você elevar a sua autoestima. Isso é ignorar a fé e o poder de Deus como essenciais para a vida cristã. É confiar em si mesmo, nos seus méritos e errar como erravam aqueles judeus da antiga aliança. Pensar que isso está em nossas mãos é negar a fé e a dependência de Deus para o cumprimento dos seus mandamentos. É ignorar que Deus ordena e Ele nos capacita para vivermos conforme a sua vontade. A verdade é que o segundo mandamento leva em conta a chamada regra de ouro.
Jesus disse que essa regra deve dirigir o amor que nós dispensamos aos nossos inimigos. Lucas 6,31, nós lemos que Jesus disse: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Mas vejam que até neste caso, no caso do amor aos inimigos, Jesus conclui o seu ensino dizendo o seguinte: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E ele mostra a base do amor a qualquer um outro, até os inimigos, e esta base é o amor de Deus Pai para conosco. Jesus não deixa isso por conta de qualquer psicólogo, de qualquer orientador, de mentes e conselheiros, para que você tenha novas atitudes. Ele eleva o padrão disso. Ele diz sim que nós temos que ter atitudes práticas, fazendo aos outros aquilo que a gente deseja que seja feito a nós. Mas qual é o padrão disso? Qual é o referencial disso? O referencial é Deus, é o seu amor e a sua misericórdia. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Bom, meus irmãos, nos versículos 32 e 33, nós percebemos que o mestre da lei ouviu atentamente e manifestou toda a sua satisfação, aprovação e concordância com a resposta de Jesus. E ele se mostra muito entusiasmado com o que ouviu. Inclusive demonstra a sua plena compreensão quando acrescenta que esse amor a Deus e ao próximo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Veja comigo aí os versículos 32 e 33. Muito bem, mestre, disse o homem, estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Outras traduções para o versículo de número 33, a parte final, trazem o seguinte: mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O mestre da lei ele foi precisamente bíblico. Passagens do Antigo Testamento afirmam exatamente o que ele disse. Por exemplo, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nós lemos: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Ou então Oséias 6,6, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. E ao concluir que o cumprimento dos mandamentos é mais importante do que holocaustos e sacrifícios, o mestre da lei, ele lançou luz para o nosso entendimento do que Jesus disse, diante da concordância de Jesus ao que ele disse. Primeiro, nós devemos lembrar que Jesus está no templo. Ele estava ali ensinando e pregando o evangelho, quando foi interrompido pelas autoridades religiosas com umas perguntas mal intencionadas. A gente deve lembrar que os sacerdotes não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus, conforme Jesus falou aos saduceus, que também vieram questioná-lo. E esses sacerdotes eram os responsáveis pelas ofertas no templo. Essas ofertas eram divididas em holocaustos
e sacrifícios. E quando eu falo aqui de ofertas, eu falo ofertas dos pecadores a Deus, ofertas a Deus. E essas ofertas eram divididas entre holocaustos e sacrifícios. Os holocaustos eram ofertas em que o animal era totalmente queimado no altar. Tanto é que eram chamadas ofertas totalmente queimadas. Já o termo sacrifícios envolvia ali vários tipos de ofertas diferentes dessas classificadas como holocausto. Nos sacrifícios, parte da oferta era dedicada a Deus e parte era consumida pelo ofertante. Em uma refeição que era realizada logo após o sacrifício daquela parte oferecida a Deus no altar. Agora, por que isso é tão importante? Por que eu estou falando sobre isso? Vejam, a palavra holocausto tem um prefixo que é holo, H-O-L-O. H-O-L-O, holo, que em grego significa todo. E daí, holocausto significa uma oferta totalmente queimada. Agora vejam novamente comigo o versículo de número 30. Aquele que nos traz o mandamento mais importante. Vejam aí o versículo de número 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E agora você me responda. Que tipo de amor você deve dedicar ao Senhor Deus? É aquele amor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E cada vez que nós lemos todo ou toda, aqui no versículo 30, nós estamos lendo o mesmo termo grego no início da palavra holocausto. E esse termo é holos. Holos tem a ver com o completo, seja em extensão, em quantidade, em tempo ou em intensidade. Holos significa completo, em extensão, quantidade, tempo e intensidade. E é nessa hora que a gente deve se lembrar do que Jesus disse até aqui e de onde ele estava. Jesus advertiu que o templo seria destruído e que no seu lugar e no lugar dos sacerdotes, Deus constituiria um novo templo e novos sacerdotes. Não um templo físico em um local onde os adoradores deveriam ir e ali entregar as suas ofertas. Esse é um templo espiritual, constituído pelos que creem de todas as nações como pedras vivas usadas nessa edificação. Esse templo é a igreja no mundo e também em cada lugar, em cada local onde os que creem se reúnem para cultuar a Deus. Nesse templo espiritual, os crentes são como os sacerdotes, que oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E então, meus irmãos e minhas irmãs, nós aprendemos que a nossa obediência aos mandamentos é um holocausto espiritual oferecido a Deus. A nossa obediência aos mandamentos é um holocausto espiritual oferecido a Deus. Toda a sua vida deve ser dada, deve ser oferecida a Deus em amor, de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e todas as suas forças. Toda a sua vida deve ser dada, deve ser oferecida a Deus em amor. E também, assim como naquele templo físico do passado, os sacrifícios se referiam ali a vários tipos de ofertas
diferentes dos holocaustos, como vocês se lembram de eu acabar de dizer isso. E de modo semelhante agora, nesse templo espiritual, os diferentes aspectos da sua vida devem ser oferecidos a Deus. Os diferentes aspectos da sua vida não é toda uma parte da sua vida, mas são todas as partes de toda a sua vida que devem ser oferecidas em amor e submetidas em obediência a Deus. Daí então, nesse templo espiritual, a nossa obediência, ela é como aquelas ofertas oferecidas pelos sacerdotes. São holocaustos e sacrifícios. É toda a nossa vida. E não só partes da nossa vida. É toda a nossa vida, todas as partes de toda a nossa vida oferecidas a Deus em amor e submetidas em obediência ao Senhor. E isso deve nos levar a pensar agora no seguinte: será que nós temos retido alguma parte da vida sem oferecê-la a Deus? Será que há aspectos da sua vida que você não quer submeter em amor e em obediência a Deus? Será que você pode dizer que ama a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento e forças? Mas vamos um pouco mais adiante para perceber algo muito mais importante. A Bíblia, ela identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa que Jesus é o cumprimento pleno de tudo o que os holocaustos e os sacrifícios tinham a pretensão de prover ao pecador na antiga aliança. A vida do animal era tirada em lugar da vida do pecador, a fim de justificar esse ofertante diante de Deus. Só que esse sacrifício não tinha efeitos permanentes, por isso ele era repetido vez após vez. Então, o que não tinha efeito permanente foi, de uma vez por todas, suprido pela vida de Jesus entregue na cruz em favor de pecadores, que arrependidos nele creem para a salvação. A vida de Jesus é o cumprimento daquilo para o que a vida do animal oferecido como holocausto ou oferta de sacrifício apontava. Jesus é o cumprimento pleno da ideia de holocausto, no sentido de que toda a sua vida foi oferecida a Deus em sacrifício. Desde quando ele deixou a sua glória até a cruz. E isso nos serve tanto, meus irmãos e minhas irmãs, de uma provisão salvadora, como também de um exemplo para a nossa conduta de fé. E além disso, assim como nos sacrifícios em que se comia parte da oferta a Deus, o pecador, redimido e justificado, agora ele se senta à mesa da ceia do Senhor e come da carne e bebe do sangue de Cristo, representados no pão e no cálice para a sua comunhão espiritual. Glória a Deus, ceia essa que, com a graça de Deus, nós estaremos no próximo dia 2 de agosto, compartilhando na nossa igreja, no culto de domingo de manhã e domingo à noite, quando retornaremos aos nossos cultos presenciais. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, percebam também que no que diz respeito ao crente, por um lado, toda a sua vida é um sacrifício a Deus, é um holocausto, é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. E por outro lado, aquilo que o crente sacrifica também é para o seu benefício. Porque, perdendo a sua vida por causa de Jesus e do Evangelho, ele a salva. E eu digo isso
nesse momento em razão do que a gente vai ver agora mesmo. A resposta esperada do mestre da lei. O encontro de Jesus com o mestre da lei termina com uma questão deixada no ar, sem resposta. Veja aí comigo o versículo 34. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. E ao dizer que o mestre da lei não estava longe do reino de Deus, Jesus condenou os incrédulos, mas também condenou aquela salvação com base nas obras de justiça própria. Para os judeus eram os pagãos que estavam longe do reino de Deus. Só que o judeu religioso estava tão longe do reino de Deus quanto qualquer pagão. Até esse mestre da lei, que sabia de cor todos os 613 mandamentos, também não fazia parte do reino de Deus, por mais que se esforçasse para ser um fiel cumpridor da lei. Era necessário a ele e a qualquer um receber a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E eu destaco isso tendo em mente inicialmente adolescentes e jovens criados na igreja, nascidos em uma família evangélica, que cresceram indo à escola bíblica infantil. Em alguma medida, talvez você, adolescente, jovem, em alguma medida, você é como esse mestre da lei. Você conhece a Bíblia, sabe quais são os mandamentos, até recita versículos de cor. Só que, apesar de não estar longe, você também não está dentro do reino de Deus. Você precisa ter uma fé pessoal em Cristo. Porque a fé dos seus pais, ela não vai salvar você. Se você não se arrepender e crer, é verdade, você não vai estar longe, mas também você não estará dentro do reino de Deus. Nada é dito sobre a resposta desse mestre da lei. A gente não sabe se ele se tornou um discípulo de Jesus e se ele hoje está na presença de Deus, desfrutando da vida eterna, mas você que está aí me ouvindo agora pode ter a sua vida transformada e isso ser testemunhado por aqueles que estão ao seu redor. Então, hoje mesmo, arrependa-se e creia. Receba a vida de Deus, com Deus e para Deus. E eu digo isso a você que é parente, talvez casado com uma pessoa que crê em Jesus, a você que é pai ou mãe de filhos crentes, você que é amigo, amiga de alguém que é cristão. Quem sabe é justamente por isso que você está aí me ouvindo essa pregação. Você já até visitou a igreja dessa pessoa, desse seu parente, desse seu amigo? Meu amigo, minha amiga, eu estou aqui pensando no quanto você está próximo do reino de Deus, mas ainda permanece fora dele. Meu amigo, minha amiga, eu fico imaginando quantas pessoas, no dia do juízo final, serão condenadas à morte eterna, quando então vão perceber que estiveram tão próximas, que estiveram às portas do reino de Deus, mas continuaram do lado de fora. Que você nessa hora ouça o convite do Evangelho. Que você tenha os seus olhos abertos para ver que está fora do reino de Deus. Que você deixe esse mundo para trás e corra para dentro do reino de Deus. Que Deus tire você do império das trevas e te traga para dentro do reino do seu Filho amado.
E quem sabe nessa hora você esteja aí pensando nos custos, nos sacrifícios que terá de fazer por ser um discípulo de Cristo. Ouça o que Jesus disse sobre isso. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você daria em troca da sua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Me diga, o que você daria em troca da sua alma? Será que o preço é tão alto assim? É sério mesmo que você está aí fazendo contas daquilo que vai ter de deixar para trás depois de receber a vida eterna como um presente merecido? Meu amigo, minha amiga, entenda, é um engano você pensar que a sua vida de pecados nesse mundo lhe traz algum lucro. Ouça só o que a Bíblia diz sobre isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pense que fruto você tem colhido dessa sua vida escravizada ao pecado que você tem agora. Meu amigo, minha amiga, o fim disso tudo é a morte. E não só a morte física, é a morte eterna. Então ouça. Não deixe para depois. Arrependa-se e creia hoje, já, agora mesmo. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e te dê o presente da vida eterna. Que você tenha os seus olhos abertos e, uma vez abertos, possa se desvencilhar de tudo aquilo que tem lhe impedido de correr para os braços abertos do Senhor e Salvador e Jesus Cristo, que lhe chama. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta manhã nós te agradecemos pela tua graça, bondade e misericórdia que nos assistiu por meio da pregação da tua palavra. Muito obrigado por Jesus Cristo que nos salvou, que nos redimiu, que nos deu uma nova vida. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos que o Senhor possa nos capacitar dia a dia para vivermos segundo os teus mandamentos, amando o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças, e amando aqueles que estão ao nosso redor, como o Senhor nos amou. E, ó Deus, é por esses que eu oro, por aqueles que estão aí me ouvindo e que estão longe de ti. Alguns até estão próximos, mas não dentro do reino. Que hoje haja salvação, vida abundante e eterna pela fé somente em Cristo Jesus. É o que eu oro. Amém e amém. Tenha um excelente domingo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que Deus abençoe a sua vida.